esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, 3 pontos importantes nos chamam a atenção nesta primeira leitura de hoje, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Vemos hoje 2 personagens importantes. A figura de Filipe, que é enviado pelo anjo de Deus para testemunhar e evangelizar este eunuco, este pagão que não conhecia a Jesus Cristo. Estava na busca em querer conhecer algo que pudesse dar sentido à sua vida. Esse eunuco, então, um alto dignatário, um homem responsável, cheio de responsabilidades, está numa viagem. E nessa viagem ele está lendo o livro do profeta Isaías. E a passagem que ele estava lendo era que ele foi levado como ovelha ao matadouro, e o qual um cordeiro diante do seu tosquiador. Ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça. E seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. Se a gente olhar muito bem para esta profecia de Isaías, ela se encaixa na pessoa de Jesus. Era necessário então que alguém pudesse explicar o sentido desta escritura ao eunuco. E aí entram os 3 pontos importantes da leitura de hoje. Primeiro, o anúncio da boa nova, o anúncio do evangelho, o anúncio do sentido de toda a palavra de Deus. Qual é o sentido desta palavra, desta profecia? Como eu disse, Jesus Cristo. Portanto, o anúncio em nome da igreja. Filipe é enviado por Deus para evangelizar este pagão. E ali, naquela viagem, o eunuco, ao se encontrar com Filipe, Filipe então dá o seu testemunho, transmite a fé, anuncia o evangelho para o eunuco. Portanto, Filipe anuncia o sentido de toda esta profecia que está em Jesus. Segundo ponto, o eunuco então abraça a fé em Jesus Cristo, graças ao anúncio de Filipe. Portanto, ele abraçou tanto a fé em Jesus, que ele desejou ser o quê? Batizado. Todo aquele que crê e for batizado, então agora, a partir daquele momento, se torna então uma nova criatura. E aí, o terceiro aspecto, da leitura de hoje. Após o eunuco receber o batismo, ele retornou para casa o quê? Feliz, porque encontrou realmente o sentido daquilo que ele buscava nas Sagradas Escrituras. Ou seja, a fé que lhe foi transmitida o fez conhecer realmente Jesus. Essa é a missão da igreja. Essa é a missão, meu irmão, minha irmã, de cada um de nós. A igreja tem como missão anunciar a boa nova, que Jesus está vivo e ressuscitado. E neste anúncio, fazer com que as pessoas realmente creiam no nome de Jesus. Pode ser que a gente não saia aí batizando as pessoas
Mas quantos batizados vivem como se não fossem cristãos? Não é verdade? Quantos batizados de nome? Quantas crianças são trazidas à igreja porque o pai e a mãe estão preocupados por cumprir o preceito de batizar? Ah, não, tem que batizar por causa do mal olhado. Ah, tem que batizar por causa que é tradição. A bisavó batizou, a avó batizou, o pai, a mãe batizou, agora tem que batizar também, né? Como a gente vive o nosso batismo diante dessa leitura de hoje? Como nos é transmitida esta fé? Será que nós realmente levamos o nosso batismo a sério e damos um novo sentido à nossa vida? Hoje as pessoas estão totalmente desligadas do sentido, do significado do batismo. Virou superstição, virou amuleto, virou tradição, né? Batiza a criança, depois o pai e a mãe só traz a criança para fazer a primeira comunhão, ainda chega 10 dias depois da inscrição da catequese. Ai, padre, tem uma vaga para o meu filho? Ai, padre, ai, padre, ai, padre. Eu falei, não. Primeiro que já está tudo cheio, né? As salas. Nós fizemos quase um mês de inscrição, né? Depois só traz a criança para fazer a primeira comunhão. Aí faz a primeira comunhão, ganhou o diplominha. Mais uma etapa da vida concluída, né? Olha como é que as pessoas vivem o sacramento da igreja. Aí depois para casar é aquele suplício, né? Vai lá no livro de batismo, né? Para tirar batistério, para tirar, né, crisma. É aquela história, né? As pessoas vivem realmente o batismo. Aí depois casa, depois só Deus sabe, né? É dessa forma que a gente muitas vezes, e isso muito é culpa nossa, não é só do padre não, mas de todos nós. Culpa nossa, porque muitas vezes não somos evangelizadores como deveríamos ser. Não somos anunciadores da palavra. Estamos tão acomodados que a gente deixa as coisas passar despercebido. Tá certo que existe culpa de ambos os lados, mas a gente precisa ter consciência de que o Evangelho de Jesus, vivido, anunciado, testemunhado, é a certeza que temos de vivermos uma vida em Cristo Jesus. Se a gente não dá sentido a isso, o batismo vira colação de grau, a crisma vira diploma, né? E aí o papai e a mamãe, lá, pronto, mais uma etapa da vida concluída. E a gente leva de qualquer jeito a nossa fé. Tenhamos essa alegria que teve Filipe de testemunhar o Evangelho de Jesus. Tenhamos a alegria de anunciar o Evangelho e que a gente possa se alegrar com aqueles que são mais uma vez chamados na fé a renovar a sua força, a sua coragem, o seu sentido da vida na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus também hoje no Evangelho nos faz reconhecer Jesus como o pão da vida. Ele é o pão que sustenta a nossa vida. E quem come deste pão tem a vida eterna. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia da palavra quer que nós valorizemos não só o nosso batismo, mas a graça, o grande milagre que é o sacramento da Eucaristia, que nós somos também chamados a adorar, valorizar todos os dias da nossa vida, sem que a gente comungue a nossa própria condenação, porque também às vezes nós somos desleixados com a Eucaristia. Queremos e exigimos a Eucaristia, mas não vivemos a Eucaristia. E o que adianta? Eu vou lá comungar, quero ir na missa porque eu quero comungar. No tempo da pandemia, nossa senhora, todo mundo queria comungar, bater no padre para comungar. Né? Estão impedindo eu de comungar. Uma vez eu falei na missa, disse assim, olha, você que agora está impossibilitado, nós que estamos impossibilitados de ir até a igreja e receber a Eucaristia, põe a mão na sua consciência, no seu coração. Valorize a Eucaristia, que por anos e anos, muitas vezes, você não valorizou.
esse sacramento, esta grande graça de Deus, que muitas vezes tratamos de modo, a gente comunga por comungar. A gente não confessa, a gente não busca o sacramento da confissão, comunga de qualquer jeito. E tanta gente aí que quer exigir Eucaristia, 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 mas só por inclusão social, viver a Eucaristia mesmo. Poucos estão dispostos a viver a Eucaristia. Poucos. Ah, eu quero comungar porque eu me sinto excluído. Você não está pensando na fé. Você não está pensando no sacramento. Você está pensando em você. Isso é orgulho. A Eucaristia que eu recebo aqui, que eu adoro aqui, na presença real de Jesus, tem que dar sentido àquilo que eu faço lá fora. O bem que eu sou chamado a fazer. O amor que eu preciso amar. O bem que eu preciso fazer. Se a Eucaristia não tem sentido para nós, a gente vem aqui só comungar por comungar. Mas eu creio que nós temos esse desejo de melhorar a cada dia. Né? Nós precisamos melhorar todos os dias. E a palavra de Deus está aí para nos ajudar, para nos apontar o caminho certo, para a gente viver realmente uma espiritualidade eucarística, que é o sentido, é a essência, é que nutre a nossa vida, para que a gente não se perca no caminho, mas encontre o sentido de tudo neste alimento que nos dá a certeza da vida eterna. Não só nos ajuda a vivermos nesta grande alegria que é estar com Jesus, mas também com Jesus somos chamados a vislumbrar na Eucaristia as coisas do alto. Por isso que os santos nos ensinam que quando a gente comunga, quando a gente participa da Eucaristia, a gente já vive um pouco do céu. Um pouco do céu, porque estar diante da Eucaristia é estar com Jesus. E estando com Jesus, nosso coração se enche de alegria, de ânimo, de coragem, para que a gente possa caminhar neste mundo, na certeza de que a Eucaristia nos dá essa possibilidade de que um dia nós vamos estar plenamente na presença do Senhor. Vivamos, irmãos e irmãs, a nossa fé. Não vamos sucatear a nossa fé com o nosso orgulho, com a nossa preguiça, mas com o nosso amor, dedicação e adoração. Vivamos a nossa fé como se nós a recebêssemos no dia de hoje e essa fé tenha trazido ao nosso coração muita alegria. Que esta alegria seja perene, para que nas estradas da vida que nos levam rumo à eternidade, a Eucaristia possa ser sempre este sustento para permanecermos sempre no caminho, vivendo realmente uma vida de fé, vivendo realmente os valores do reino, vivendo a Eucaristia como sentido da nossa vida e missão, para que o céu seja cada vez mais perto da nossa consciência e, acima de tudo, do nosso coração. Que Deus nos abençoe, vivamos a nossa fé no Cristo ressuscitado, pois é esta fé que nos faz caminhar, que nos faz dar sentido para as coisas do alto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.